Tem muita gente que tem o sonho de passar para um cargo público, uma função pública, mas não sabe nem por onde começar a se preparar para um concurso. Se essa é uma dúvida sua, fica esperando aí que logo depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho de como você pode se preparar para os concursos públicos. Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes e esse é um canal dedicado para te ajudar com temas relacionados à área ambiental e na sua preparação para o concurso que você quer prestar. Bom, gente, uma dúvida que sempre chega para mim é: Carol, eu quero prestar um concurso, mas como que eu faço então para me preparar? Qual é a melhor forma para me preparar para um concurso público? Por isso que eu criei então aqui esse vídeo hoje para tentar te ajudar, tentar te dar algumas dicas de como você vai estudar, de como você vai se preparar para esse concurso público, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que eu te indico a fazer, que eu indico as pessoas que estão prestando concurso a fazer, é entender qual é a função do seu cargo. Tem muita gente que tem sonho de passar em um concurso público, mas não conhece efetivamente o que aquele cargo tem que fazer, quais são as funções. E é importante você entender isso, porque a partir do momento que você decide prestar um concurso, é um tempo e uma dedicação imensa da sua vida que você vai se propor a fazer para uma coisa que talvez você não conheça. Então, o tempo, o gasto de energia, o investimento, inclusive financeiro que você vai fazer, você tem que fazer uma coisa que você entende, que você sabe para onde você está indo, tá? Por isso é legal você entender quais são as funções desse cargo para o qual você está prestando concurso. O que as pessoas que trabalham nessa instituição, nesse órgão público, fazem? O que elas dizem sobre esse cargo? Se você tiver, inclusive, a oportunidade de ir no órgão público ou de conversar com alguém que trabalha ali, é interessante você saber, é interessante você se inteirar, porque ser funcionário público é muito legal, é muito bacana, é o sonho de muita gente, mas isso não quer dizer que são só flores, né? Que a gente só tem coisa boa nisso. Tem muito problema, tem muita coisa ruim que a gente precisa enfrentar dentro dos órgãos públicos também. E aí você precisa entender se aquele ambiente é um ambiente que você vai tolerar ou não, tá? Então, entender as funções, entender quais são as atividades e o que efetivamente as pessoas fazem lá, para você entender quais são as dores e as delícias de ser um funcionário público naquele cargo que você está escolhendo, tá? A partir do momento que você entendeu, que você sabe, que você fala, não, beleza, vou enfrentar, é isso aqui mesmo que eu quero, ou ainda que não seja o que você quer efetivamente, mas que você tenha em mente que eu preciso passar por isso por um momento, para depois chegar onde eu quero. Então é um trampolim, é um cargo que eu vou passar, ficar por um tempo até eu conseguir ir para uma situação melhor, um cargo melhor. E você assume que não é isso mesmo que eu quero, aí sim eu acho que você pode começar a sua preparação, tá? A próxima etapa é a gente entender se esse concurso já tem um edital publicado ou não. Isso vai interferir, obviamente, muito na sua preparação. Primeiro, que tendo um edital publicado, quer dizer que você já tem dia e hora para fazer essa prova. E provavelmente você tem um espaço curto de tempo para se preparar, tá? As vantagens de ter um edital é que você já sabe exatamente tudo que vai ser cobrado naquela prova. Então, você consegue ter todo o conteúdo que aquela banca vai exigir de você. E você sabe, inclusive, qual é a banca. E sabendo a banca, você consegue identificar, né, o tipo de prova, qual é o tipo de cobrança, enfim, o formato, né, quais são as características daquela banca que você vai prestar o concurso. Então, ter o edital publicado facilita muito no seu planejamento, mas dificulta um pouco porque provavelmente você vai ter um prazo bem mais restrito para os seus estudos, tá? Ai, professora, não tem ainda um edital publicado. Existe só rumores aqui de que esse concurso vai acontecer e tal, e mesmo assim eu quero me preparar. Não tem problema nenhum, você consegue ainda assim fazer a sua preparação. O que você precisa fazer é pegar um edital anterior, editais mais antigos, tá? Do último concurso que aconteceu para aquele órgão público que você vai prestar e para aquele cargo.
E a partir dali, seguir então o que foi cobrado, né? Como foi cobrado naquela época, tá bom? E aí, a partir do momento que o edital for publicado, você readequa, então, os seus estudos de acordo com a banca e de acordo com algum conteúdo que possa ter sido modificado, tá? Então, a primeira coisa é entender isso. Eu tenho edital? Eu não tenho edital? Porque isso vai ser determinante para os próximos passos, tá? Então, ou você vai pegar o edital que já está publicado, né, que faz parte desse concurso, ou você vai pegar um edital de um concurso anterior. Pega todo aquele conteúdo que está ali naquele edital e você vai fazer o que a gente chama de verticalização. Verticalizar o edital. Quem está aí no mundo do concurso já conhece bem esse termo, né? O edital, ele vem, como na imagem que está aparecendo aí para vocês, né, com conteúdo corrido ali, né? Então, ele traz todos os tópicos que você precisa estudar, desde a parte geral até a parte específica, de forma corrida, de forma conjunta. A verticalização do edital nada mais é do que você pegar todos esses tópicos e fragmentar. Então, colocar em linha por linha quais são esses tópicos. No exemplo que eu estou te dando aqui, na imagem, a gente está fazendo isso com um Excel. Vou colocar em tela cheia para vocês verem. Em um exemplo de Excel. Mas se você não sabe mexer com Excel, não tem problema nenhum, você pode fazer isso em um formato de Word. A ideia é que esteja sempre nessa forma como você está vendo. Cada tema em uma linha, porque isso vai facilitar a sua organização do estudo, tá? Então, essa é uma das primeiras etapas. Pega todo o conteúdo de geral e de específica e coloca dessa forma verticalizada em um documento que seja fácil para você manusear. No Word, no Excel, em outra plataforma, não importa, tá? Você vai ter isso, então, aqui, esse conteúdo todo organizado em tópicos para você conseguir acompanhar, tá? Bom, tendo, então, aqui todos os temas que você precisa estudar, a nossa próxima pergunta é: o que eu vou estudar, né? Vou estudar isso tudo, professora? O ideal, gente, lógico, é que a gente consiga estudar todos os temas que estão sendo cobrados ali naquele edital. Mas isso é praticamente impossível, é muito raro alguém que consiga fechar um edital. E eu te falo mais, fechar um edital também não é garantia de que você vai passar no concurso. É óbvio que quanto mais temas você estuda daquele conteúdo que vai cair, maior é a chance de que em alguma questão que caia na prova, esteja aqui, né, fixada na sua memória, tá? Mas eu já te digo, não é garantia de que você vai passar no concurso. O que determina, então, né, é a qualidade daquilo que você estudou. Você pode ter estudado o edital inteiro, mas com uma qualidade muito ruim, que você não vai conseguir, então, se cair uma questão mais complexa, se cair uma questão que exige mais de você, você não vai conseguir fazer aquela questão, tá? Então, aqui, o ideal é o seguinte: a partir do momento que você verticalizou o edital, você vai priorizar alguns conteúdos. Então, eu vou priorizar aquilo que eu sei menos. Eu vou priorizar aquilo que é mais abordado por uma determinada banca. Ai, prof, mas o meu caso é aquele caso que eu não tenho edital ainda. Não tem problema. Normalmente, as bancas costumam se repetir em alguns concursos. Então, se a sua última banca foi Sebrasp, confere lá o que a Sebrasp costuma cobrar daquele tópico específico, tá? Porque aí isso vai trazer uma maior eficiência para o seu estudo. Existem coisas que são mais cobradas por todas as bancas em determinados conteúdos. Então, é interessante que você dê o foco para esses temas que são mais cobrados. Dê o foco para isso. Esteja dominando bem esses temas que são mais cobrados, tá? E priorize aqueles temas que você tem maior dificuldade, que você sabe menos. Então, vai cair uma lei, uma norma que eu nunca vi, eu não sei nem sobre o que é. Leia essa norma. Coloca isso lá no seu cronograma para você entender esses temas que você não tem domínio nenhum, tá? Então, o que estudar esbarra muito, primeiro, no tempo de estudo que você tem, então no tempo de quando você começou a estudar até quando vai acontecer o seu concurso, e em como esses conteúdos são normalmente cobrados pelas bancas, tá?
A nossa próxima pergunta é: quando que eu vou estudar? E aí aqui, gente, isso varia muito, porque cada pessoa tem um ritmo de vida. Tem gente que trabalha 8 horas por dia e que aí tem que ajustar o seu horário de estudo no que tem extra. E além disso, tem que, então, viver a sua própria vida, né? Então, fazer a gestão da casa, cuidar das crianças, enfim, fazer outras atividades além do trabalho e dos estudos. Então, quando estudar vai depender muito da sua configuração de vida. Tem gente que consegue estudar 8 horas por dia. E isso, gente, também não é a garantia de passar em um concurso, tá? Então, de novo, óbvio que quanto mais horas você tem para estudar, maior é a chance de que você consiga absorver mais um determinado conteúdo. Mas o que determina mesmo que você vai dominar aquele conteúdo é a sua eficiência no estudo. Então, pode ser que uma pessoa estude 8 horas por dia, mas aproveite muito pouco disso. E pode ser que eu tenha uma pessoa que estude 2 horas por dia, mas são 2 horas muito bem aproveitadas. Que ela vai ter, então, ali uma eficiência de estudo muito grande, dominando ali pelo menos 2 conteúdos nessas 2 horas de estudo. Então, quando que eu vou estudar? Quando você conseguir se organizar para isso. Quanto tempo de estudo você tem durante a semana e aos finais de semana? É isso que vai determinar a sua organização de estudo. E quando você determina isso, eu tenho 2 horas para estudar de segunda a sexta. Você vai fazer todo o seu cronograma baseado nessas 2 horas. E essas 2 horas vão ser 2 horas de foco total, que você vai se dedicar totalmente àquele estudo ali, tá? Então, esse horário, né, esse schedule, essa organização de estudo depende muito do seu ritmo de vida. E nenhuma configuração é impossível da gente organizar para você passar em concurso. Eu já tive mentorandas que são mães recentes de nenéns muito pequenos, que trabalhavam 8 horas por dia, que tinham ainda que cuidar, né, ter essa demanda de criança pequena que ainda amamentava, inclusive, que conseguiram estudar e que conseguiram passar em um concurso público, tá? Da mesma forma como eu já tive mentorandos que se dedicavam exclusivamente aos estudos, que ficavam 8 horas por dia estudando e que também conseguiram passar. Então, tudo é uma questão de organização, de foco e de aproveitamento, tá bom? Próximo passo é como que eu vou estudar? E aí, gente, isso depende muito também, tá? Cada um tem uma forma de aprendizagem diferente. Algumas pessoas conseguem aprender muito vendo videoaulas, por exemplo, vendo alguma coisa, são visuais. Então, de assistir aquilo, você absorve muito conteúdo. Algumas pessoas já precisam escrever, precisam ter o movimento da escrita, fazer um esquema, fazer alguma coisa para absorver esse conteúdo. Algumas pessoas são auditivas, então basta escutar alguma coisa que elas já absorvem o conteúdo. Você precisa entender qual é a sua metodologia de melhor aprendizagem. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou extremamente visual. Então, quando eu estou estudando, se eu conseguir fazer ou escrever ou fazer esquemas, ainda que seja em meios virtuais, mas com cores diferentes, colocando ali palavras-chave, isso me ajuda muito no meu estudo. Eu consigo muito absorver um conteúdo, tá? Em contrapartida, se eu for só ler, por exemplo, pode ser que eu não tenha um aproveitamento tão bom assim. Então, cada um funciona de um jeito, cada um funciona de uma forma e você precisa entender como você aprende melhor. Inclusive, em relação a temas diferentes. Pode ter algum tema específico que você tenha maior afinidade em aprender ouvindo alguma coisa, ouvindo um podcast, ouvindo uma videoaula, ouvindo algum livro ali, né, que é audiobook. Então, pode ser que você tenha essa facilidade para um tema e para outro tema você precisa de uma outra alternativa. Então, você precisa entender como é a sua forma de aprendizagem. E aí, aonde você vai buscar esse conteúdo? Gente, a gente tem plataformas de diferentes formas. Aqui no YouTube, a gente tem muito conteúdo gratuito que você pode procurar de vários temas. Nós temos os cursinhos especializados, né, que é muito interessante de você adquirir um, porque são instituições que estão acostumadas no mundo do concurso.
Os professores estão acostumados com as bancas, né? Então tem ali uma metodologia muito bem definida, consegue identificar todas essas coisas de o que a banca cobra mais, né? O que é mais cobrado por determinada banca. E a gente tem na internet como um todo, né, vários conteúdos gratuitos disponíveis para vocês, tá? Então, primeira coisa, se você tem oportunidade financeira hoje de adquirir um cursinho preparatório para concurso, eu acho uma boa alternativa, tá? Vai te ajudar bastante justamente por conta dessa expertise que essas instituições têm em relação aos concursos. Professora, não tenho dinheiro agora para fazer cursinho. Não tem problema. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho para achar conteúdo, mas você acha conteúdo gratuito em várias plataformas. Aqui no YouTube, em outras plataformas, basta você pesquisar sobre aquele determinado conteúdo, tá bom? E a gente tem hoje várias ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar também em conteúdos específicos. Então você pode usar sim uma ferramenta de inteligência artificial, colocar lá um conteúdo e falar, faz um resumo sobre isso para mim, tá? A única coisa que eu peço para os meus mentorandos tomarem cuidado é o seguinte: principalmente em relação às temáticas ambientais, a gente pode ter alguns temas que não são temas muito frequentes nas plataformas digitais. E a inteligência artificial, ela trabalha basicamente com informações que existem na internet. Se eu tenho pouca informação, a acurácia, né, o refinamento, a segurança daquela informação que vai aparecer para você pode não ser assim tão boa, tá? Então, para alguns temas, algumas legislações que são menos divulgadas, menos trabalhadas, eu aconselho que, se você for usar uma inteligência artificial, você verifique também em outras fontes aquelas informações, tá? Sempre tentando fontes oficiais, sites do governo, né? Algumas instituições de renome, já que você saiba que são instituições seguras e que divulgam informações seguras, tá? Mas tem como sim você estudar de forma independente. Vai ter um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas tem como você estudar, tá? Então agora, você sabendo o que você precisa estudar, quando você vai estudar e como, é a hora então de você montar o seu cronograma de estudos, tá, gente? Ter um cronograma de estudo bem organizado e eficiente é a chave que a gente tem para que você consiga passar no seu concurso público, tá? O que é um cronograma de estudo organizado e eficiente, professora? É um cronograma de estudo em que você não perde muito tempo estudando o mesmo tema. Você não vai ficar 2, 3 horas estudando um tema só, tá? E que você consiga, então, abordar uma grande quantidade de temas dentro do seu edital, tá? Isso é um cronograma de estudos eficiente. Isso é um cronograma de estudos organizado. É fácil fazer isso, professora? Não, mas também não é impossível, tá? Então, a gente precisa saber os seus horários de estudo ao longo da semana para conseguir organizar isso, então, todos esses temas dentro desses horários de estudo. Lembrando sempre que você precisa estudar, você precisa revisar e você precisa principalmente fazer exercícios, tá? Relacionados com aquela banca, que é a banca que está no seu edital ou que provavelmente vai estar no seu edital. Então, sempre tentar organizar um cronograma desta forma mais específica. Professora, tem alguma plataforma que faça isso para mim, sem eu ter que gastar o meu tempo para organizar um cronograma de estudos? Tem. A gente tem mentorias específicas que conseguem organizar esse cronograma de estudo para você e você recebe então toda a sua agenda de estudo e a gente vai acompanhando esse seu estudo ao longo do tempo, tá? Eu tenho, inclusive, a mentoria ambiental, que é oferecida aqui para aquelas pessoas que estão se preparando para concursos na área ambiental, e eu vou falar um pouquinho mais dela para vocês daqui a pouco, tá? Bom, gente, uma coisa muito importante que eu sempre falo para todos os meus mentorandos é que, sim, você precisa ter foco no seu estudo. Sim, você precisa se dedicar ao seu estudo. Mas sim, você também precisa viver a sua vida, tá? Estudar para concurso, gente, pode tomar
um tempo enorme da sua vida. Isso pode levar anos, tá? Eu não tô aqui para te enganar de qualquer forma. Não é fácil passar em um concurso. Isso vai demandar um tempo de vida. E se você se dedicar exclusivamente a isso e esquecer do resto da sua vida aqui, tem muita coisa que vai passar, que vai deixar de fazer sentido e que quando você passar no concurso, você não vai conseguir recuperar, tá? Então, fazer concurso é sim estudar, é sim se dedicar, mas é sim também manter a sua qualidade de vida. O que eu quero dizer com manter a qualidade de vida? Você precisa também manter um determinado nível de atividade física no seu cronograma. No cronograma de estudo tem também tempo livre, tem que ter o seu tempo de atividade física. Isso é importante, tá? Não adianta você chegar na hora da prova sabendo muito daquele conteúdo que vai cair na prova, se você vai ter uma crise de ansiedade, se você vai ter uma sensação de pressão baixa, se você vai ter uma taquicardia, se você vai ter algum problema de saúde. Não vai adiantar nada o seu estudo se você não chegar saudável, fisicamente e mentalmente para o dia da prova. Por isso, além da atividade física, é muito importante também, se você tiver condição, de fazer o seu acompanhamento psicológico, psicoterapêutico. Faça uma terapia, procure um psicólogo, vá conversar. Hoje a gente tem psicólogos muito acessíveis, trabalhos muito acessíveis. Algumas instituições, universidades em que a gente consegue inclusive atendimento gratuito com estudantes de psicologia, que são obviamente acompanhados por profissionais. Mas a gente tem também atendimentos sociais, tá? Dentro da minha mentoria, eu disponibilizo, inclusive, vagas para aquelas pessoas que precisam de atendimento psicológico social com psicólogas que são maravilhosas, que são muito bem formadas e que vão conseguir, então, te dar um norte, tá? De como se preparar psicologicamente para o concurso público também, tá? Outra coisa, gente, manter a saúde mental é manter o relacionamento com as pessoas que são importantes para você. Vai brincar com seus filhos, tira um momento para brincar com seus filhos, para estar com a sua família, com seus irmãos, com seus pais, tá? Saia com seus amigos. Estudar para concurso público não quer dizer que você vai virar um ermitão e que vai se trancar dentro de casa no seu quarto e nunca mais vai sair dali. Isso não pode, não deve acontecer. Você precisa ter, sim, contato com essas pessoas. Mas lembre-se de ter contato com pessoas que te querem bem, com pessoas que vão te apoiar, com pessoas que vão te energizar nesse momento que você vai estar ali junto com elas. Então aqui também vai ser uma fase que você vai fazer meio que um limpo aí da sua rede social ao vivo, tá? Tem pessoas que não te fazem bem, tem pessoas que não te ajudam em determinados momentos e que para esse momento em que você está se preparando para o concurso não vai fazer sentido. Esteja próximo de pessoas que te reenergizem, que te fazem ali então ter um momento legal, ter um momento bacana, ter um momento de descontração. Mas esses momentos sim precisam existir além dos seus estudos, tá bom? Por favor, lembrem-se que você precisa viver. Não se esqueça de viver. Você tem que estudar, mas você também precisa viver a sua vida, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu passei todas as dicas que eu podia aqui para vocês. Tá aí o QR Code da minha mentoria. Caso vocês tenham interesse, é só apontar o seu celular aí para esse QR Code que você vai saber como funciona essa mentoria, como que funciona essa organização e, óbvio, os valores disso para saber se cabe aí no seu bolso, na sua preparação ou não. E, além disso, fique ligado. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que aqui a gente tem muito conteúdo específico e essas diquinhas gerais aí para concurso. E me segue lá no Instagram também, onde eu sempre tento postar coisas, dicas, né, para te ajudar na sua preparação para os concursos, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhe com quem você acha que possa se interessar e até o nosso próximo encontro. Tchau!